Fala galera, estamos aqui para mais uma Conexão Santa e hoje nós estamos com um convidado que, eu não sei você, Vini, mas eu sou fã. Então, é um cara que é muito nosso amigo, né? Muito É um amigo. cara. Somos suspeitos para falar, que é o Marcos, o nosso seminarista aqui da paróquia. E hoje a gente vai saber mais um pouco da vida dele e também da vida de um seminarista, né? Como é o dia a dia e como foi que ele chegou até essa decisão de se tornar um sacerdote, né? É bom lembrar que nós estamos no ano vocacional e estamos no mês de agosto, que é o mês das vocações. Então estamos com o Marcos para contar um pouquinho da história dele. Então, Marcos, se apresentem, né? Se apresente. O Marcos, para quem não sabe, está fazendo seu ano pastoral aqui na nossa paróquia, de Nossa Senhora Aparecida. Então, acredito que os paroquianos já o conheçam, mas se apresentem para quem não te conhece, onde você nasceu, quantos anos você tem, e é isso. Eu me chamo Marcos Felipe, tenho 26 anos. Eu nasci na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e vim para a cidade de Cabo Frio com os meus pais quando eu tinha por volta dos 6 anos de idade, né? E chegando em Cabo Frio, nós residimos em Jardim Esperança, né? Até o ano de 2018, ano então que eu decidi ingressar para o Seminário São José. Família muito grande, poucas pessoas, muitos irmãos. Eu tenho um irmão de 18 anos e uma irmã de 9 anos, né? Ao total nós somos 3. A família não é tão grande assim, mas alguns parentes ficaram ainda residindo na Ilha do Governador, né? E minha avó, minha tia, os meus pais e irmãos residem até hoje aqui em Cabo Frio. Agora, tem que ficar trocando. Agora, como é que era o Marcos ainda como criança? Na escola, em casa, era um menino muito arteiro, fazia muita artimanhas. Como é que era o Marcos em si? A arte é uma palavra muito forte, né? Claro, como toda criança, a gente tem a nossa fase mais espoleta, né? Enfim. Mas eu sempre fui uma criança também muito religiosa, né? Eu não era muito de frequentar a missa enquanto criança, muito criança, né? Os meus pais me batizaram na igreja, né? Minha madrinha também fez essa função muito importante de me ajudar a dar os primeiros passos, de conhecer a fé. Mas, no início, né, quando eu era bem criança, eu me recordo que eu pegava aqueles folhetos da missa, nós participávamos de uma capela de São Francisco de Assis, e lá eu ficava olhando aquele folheto, né, para ver qual parte da missa estava, porque eu queria que a missa acabasse o quanto antes, né? Talvez para a criança a missa ela não seja tão atrativa, né, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Por isso da importância dos pais educarem desde já, né, as crianças para a fé. Mas ao mesmo tempo, né, como eu disse, né, não era. Meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos de idade, então passei aí 7 anos sendo filho único, né? Minha irmã só chegou quando eu tinha 16 anos, né? Um bom espaço aí, mas não tem muitas aventuras assim na minha história. E eu me recordo que quando eu tive 11 anos de idade, né, eu decidi ir para a igreja, né, ir para a missa. Então eu pedi à minha mãe na época, eu falei, olha, eu quero ir para a missa, né? E a partir disso eu conheci um vizinho lá na rua em que morávamos, em Jardim Esperança, para que me levasse, né, à missa, já que eu não podia ir sozinho, minha mãe não deixava, ela também não queria ir, né? Então dessa forma eu fui começando a caminhar na igreja, né? Então a partir dos meus 11 anos de idade eu ingressei firmemente na igreja, ingressei na catequese, né? E logo assim que eu ingressei, eu entrei num grupo, né, lá na paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Jardim Esperança, num grupo de crianças que cantam na missa, né, chamado Sementinhas de Jesus, né? Então, lá eu dei início na caminhada. Uma curiosidade que todo mundo sempre tem, se a sua vocação para o sacerdócio veio já de infância, veio através de alguma pessoa, ou partiu da sua parte mesmo? Como surgiu essa vontade? E uma reação que todo mundo sempre pergunta, a reação da família. Como é que a família lidou com essa escolha sua?
É interessante que, às vezes, conversando com alguns irmãos seminaristas, né, eles dizem, né, que, quando criança, brincavam de missa, né? Eu nunca tive isso, não brincava de missa, né, não pensava em ser padre, né, e achava que não era uma opção para mim, né, até porque eu chegava na missa, né, como eu disse, quando era muito pequeno, chegava na missa, achava até um pouco maçante, né, para criança, né, então aquilo não me atraía, né. Então, quando eu comecei ali aos 16, 17 anos, algo começou a mudar na minha caminhada, né. Então, eu me recordo que chegou lá na minha paróquia o padre Rafael Santana, né, atualmente ele está lá em Maricá, e a presença dele, né, muito jovial, muito animada na igreja, né, me atraiu bastante, né. Então, eu comecei a desconstruir aquela imagem que eu tinha, né, do sacerdote como alguém velho, rabugento, né. E então eu comecei a olhar, né, a figura do padre como algo jovem, né, animado. Eu falei, é possível ser padre, sim, né? Então, aquilo começou a me atrair bastante, né? É claro que a vocação ela não nasce do dia para a noite, né? É claro que a gente tem uma história de vida, e na nossa história de vida a gente vai vendo os elementos que nos levam à vocação, né? Mas é claro que a todo tempo, né, durante muitos períodos da minha vida, Deus sempre se mostrou presente na vocação, né? Eu é que não vi, enquanto criança ainda não vi a vocação, né? Mas depois, fazendo uma releitura da minha história, eu fui vendo, né, que só essa questão de uma criança querer ir para a missa, né, com 11 anos, querer ir para a missa, né? Eu me recordo, os meus familiares também falam, dizem que eu era muito zeloso ao chegar na capela, né? Eu sempre me colocava de joelhos, né? Me remetia à cruz, o sacrário, né? Então, depois a gente vai vendo também que a gente tem traços, né? Mesmo que não queira, né? Mas a gente tem traços já na nossa vida. E conforme isso foi aflorando dentro de mim, né? Eu me recordo que no ano de 2015, em maio, mês mariano, né? Eu tive uma experiência fantástica com Nossa Senhora, né? Eu digo que Nossa Senhora sempre cuidou da minha vocação, né? E eu até dedico a ela a minha vocação. Eu falo que ela é patrona, né? Ela é mãe mesmo da minha vocação. E em maio de 2015, eu me recordo que, nas minhas orações pessoais, antes de dormir, eu comecei a chorar. Chorar, 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 e não sabia o porquê, né? E aí, eu senti uma presença muito doce, muito calma, né? Muito... E aí eu falei, é a presença de mãe, é a presença de Nossa Senhora, né? E aí, mexido com aquilo, sem entender, mas só chorava, não vinha a palavra sacerdócio, não via nada, né? Eu só sentia uma presença, sentia algo dentro de mim, e aquilo me emocionou. E aí teve um dia, então, que eu falei assim, eu peguei uma Bíblia, né? Falei assim, Deus, fala comigo agora, né? Peguei aquela Bíblia, né? Abri assim, falei, vamos ver o que Deus quer falar comigo. E aí veio no Evangelho aquela passagem de Mateus, né? Deixa a tua casa, teus pais, teus familiares, né? Aí eu fechei. Depois abri a mesma passagem. Fechei de novo. Abri. Nesse abrir e fechar foi umas 5 vezes, sem brincadeira. 5 vezes que eu abri e fechava e abria na mesma passagem. Engraçado, a Bíblia não tinha nenhuma marcação, não tinha nenhum marca-texto, não tinha nada. Não estava viciada, era uma Bíblia nova, né? Mas sempre que eu fechava e abria, né, vinha a mesma passagem, né? E ali eu fui vendo também que Deus estava querendo me comunicar alguma coisa, né? E era o momento de eu escutar o que Ele queria para mim, né? E os meus pais, né, foram muito de Deus, né? A palavra é essa, né? Eu me recordo que quando eu fui contar para minha mãe, né, foi algo assim meio inusitado. Eu estava no computador pesquisando, né, como é a vida no seminário, o que faz um seminarista, como ser padre, né? Pesquisando essas questões. E aí minha mãe por trás falou, o que você está fazendo aí no computador? Eu falei, eu estou vendo aqui como é que é o seminário, como é que é essas coisas, né? Então, esse foi o momento que eu disse para minha mãe que queria ser padre, né? Que queria entrar no seminário. Então, não teve nada assim de... Não reuni a família, não chamei todo mundo para contar, né? Foi algo assim, natural, né? Estou pesquisando, né? E, para minha surpresa, minha mãe virou e falou, você vai gostar. Acho que é o seu estilo de vida, né? Combina com você, né? E, a partir disso, então... E aí eu fui contando, né, meus pais, meus irmãos, né? Depois também contei, depois de um bom tempo na caminhada, contei para minha avó também, né? E aí eu fui contando aos poucos familiares, né? Eu fiz 2 anos
de encontro vocacional. Então, teve tempo, né, para contar para todo mundo, né? Mas a maioria só ficou sabendo depois que eu recebi a resposta do seminário, né? Depois eu quis guardar esse momento, né? Já que eu não sabia o que seria, né? Porque é uma possibilidade. Você pode ou não entrar no seminário, né? Não é uma certeza. É muito bom ter esse outro lado, né, da vocação, porque a gente sempre vê padres falando que desde pequeno sempre quis, e vê que é realmente uma vocação, é algo de Deus, né? A vontade de Deus. Por exemplo, o padre Leandro veio aqui no podcast, ele falou que ele entrou no seminário para fugir. Fugir do trabalho, fugir da escola. E então, como é que é essa experiência de entrar no seminário, verdadeiramente? Depois de passar pelos encontros vocacionais, entrei no seminário. Como que é o baque para um jovem? Né? Você entrou com 19 anos. 19 anos. Um jovem de 19 anos, que antes ficava em casa, estudando. Como que é entrar no seminário e lidar com a vida adulta e também com uma convivência diferente, né? Com pessoas diferentes? Como que funciona isso? Primeiramente, a gente tem que recordar o vocacional, né? Que já é uma coisa meio esquisita. Me entendam. Eu, no vocacional, eu me sentia um peixe fora d'água. Porque, como eu disse, né? Eu não tinha grandes sonhos, eu não tinha, né? Não ficava brincando de celebrar missa, eu não tive essas experiências, né? Então, minha vida era muito comum, os assuntos que eu tratava eram assuntos comuns, né? Então, cheguei no seminário para conhecer. Chegando no seminário, eu vi aqueles rapazes, né? Com blusas sociais, aquelas questões todas, né? E correntes, né? Alguns deles até com os livros já da liturgia das horas, não sabia nada daquilo, né? O pessoal conversando, né? A gente se encontrava assim no campo, nos corredores do seminário, o pessoal conversando sobre suma, sobre filosofia, sobre teologia, e minha vibe era outra, né? Então, assim, eu não estava entrosado naquele meio, né? Então, a experiência do vocacional para mim foi um peixe fora d'água, né? Mas que aos poucos eu ia me encontrando, né? As coisas iriam fazendo sentido. Então, depois de trilhar esses 2 anos de vocacionais, nos anos de 2016 e 2017, no ano de 2018, então, eu entrei para o seminário, né? Foi no dia 17 de fevereiro de 2018 que minha turma ingressou no seminário. Primeiro, é um misto de sentimentos, né? Porque você não sabe o que vai ser, não sabe como vai ser o seu dia a dia, né? Às vezes, assim, a gente pesquisa, mas a gente não sabe como é que vai ser, de fato, você vivendo aquela experiência de verdade, né? Então, primeiro vem aquele sentimento de insegurança. Mas, ao mesmo tempo, vinha algo muito confortante de Deus, né? Eu sempre tive isso desde o início, né? Se eu estou com Deus, se eu estou fazendo a vontade dEle, o resto é resto, né? Deus vai nos ajudando a superar as dificuldades, né? Os medos, né? E, então, a fase do propedêutico, que é o primeiro ano que nós vivenciamos no seminário, ela é uma fase muito intensa, né? Então, a gente vive muito, convive muito juntos, né? A gente faz todas as orações da liturgia das horas em comunidade, né? Tudo é muito junto, né? Porque é justamente uma fase no seminário que a gente precisa criar laços entre nós, né? Já que você vai conviver com a sua turma depois de mais 8 anos, né? 9 anos no total com a sua turma. Então, é o momento de você fazer amizade, né? É o momento do recreio. Ali você conhece as pessoas, né? Conversa, né? E ali vai estreitando laços, né? Mas eu tive a graça muito grande de fazer o meu propedêutico no Carmelo, lá em Tanguá, né? O Carmelo estava desativado, né, durante alguns anos, então foi cedido para o nosso seminário para a gente fazer o estágio do propedêutico lá, né? Então, lá eu vivi em 2018. E a minha turma foi a última turma, né, a morar no Carmelo. No ano seguinte, em 2019, as irmãs retornaram ao Carmelo, né? Então, nós fechamos a porta e abrimos para as irmãs, né? Então foi algo fantástico, assim, foi um privilégio morar naquela casa, né? Conhecer aqueles corredores, o claustro, né? Lá tinha também um cemitério onde tinha várias irmãs enterradas ali também. Então, assim, cada canto daquela casa era fantástico, né? E morar numa cela, né? Que era o quarto das irmãs, eram os nossos quartos, né? As celas das irmãs eram os nossos quartos, né? Então, assim, foi uma experiência assim fantástica, né? Hoje eu sou muito grato a Deus por ter vivido isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o clima de seminário também, ele é um clima assim, de muita fraternidade e amizade, né? Primeiro que, quando a gente passa as dificuldades, o que mais nos anima é saber que os outros também estão conosco, né? Às vezes acontece, sei lá, uma regra geral, né, que desagrada, né, a mim, né,
aí você sabe que todos vão estar no mesmo barco, né? Então, isso ajuda também a você a caminhar, né? Olha, estou passando por dificuldade, mas outros também estão, né? Então, o clima do seminário também é um clima muito fraterno, né? Muitas brincadeiras também entre nós, muitas partilhas também. É um clima assim paroquial também que a gente vive, né? A gente às vezes, como jovens, nos reunimos, né? Aqui na praça ou em algum outro canto da igreja para conversar, para partilhar. No seminário também tem muito disso, né? Porque você abre a porta do seu quarto, você já dá com a porta do seu irmão, né? Então, o que afasta um do outro é apenas poucos metros, né? Então, é um clima, um ambiente muito fraterno. Uma dúvida que muitos têm, com certeza, com o seminário é se tem uma idade mínima e uma idade máxima, né? E outra dúvida também muito constante é qual é a maior dificuldade lá dentro do seminário que você vê, assim, entre a maioria. Óbvio, nisso aqui pode ser uma regra ou a mudança de costume. O que você tem a responder sobre isso da idade, né? Uhum. Muitos podem pensar, não, tem que ser essa idade fixa. Ou tem uma faixa etária. Como funciona isso? Uhum. Nós tínhamos aquilo que chamávamos de seminário menor, né? Seminário menor é aquelas crianças, né, que ainda não terminaram, né, os estudos do ensino médio, né? E aí aqueles jovens, né, aquelas crianças que estavam fazendo aí no ensino fundamental poderiam também ser seminaristas, né? Em algumas dioceses pode ser que tenha, né, mas na nossa não tem mais o seminário menor, né, aquilo que nós chamamos de seminário menor. Então hoje, para você entrar no seminário, você precisa então terminar os estudos, né, terminar o ensino médio, né? Então a idade, né, os 18. Né? Pode ser que alguns irmãos entrem até com 17 anos, né? Mas que já tenham terminado o ensino médio. Então, essa é a idade mínima, né? Vamos colocar assim. A idade máxima, ela é um pouco assim, a critério dos formadores, né? Porque existem os encontros vocacionais e os formadores vão discernir, né, junto com a igreja, junto com o candidato, né, o que é melhor para ele. Então, geralmente, é critério deles, né? Eles não têm uma estipulação, é até 50 anos. Não. Né? Geralmente não nos procuram com essa idade. Né? Mas, ao meu entendimento, né, não tem uma norma que diga a idade máxima. Né? Mas é bom que busque enquanto jovem, né? Porque depois, já de idade, é mais difícil. Né? Então, até porque o seu ambiente também de adaptação, né, é muito mais fácil um jovem se adaptar a uma rotina do que uma pessoa de mais idade. Né? Então, o quanto antes você puder dar a sua vida já entregue a Deus, é melhor, né? Então, assim, eu conversando com outros seminaristas também, eu mudei um pouco a minha visão sobre o seminário. Acho que a visão que a maioria das pessoas tem é que o seminário é algo tão regradinho, e realmente é. Né? Acorda às 6 horas, toma café, oração, tal. Mas muitos me falaram que não, que tem momentos de intervalos de convivência. E aí eu perguntava, qual é a melhor coisa do seminário e a pior? E aí todo mundo, acho que a maioria falou a mesma coisa. A melhor coisa é a convivência e a pior coisa também é a convivência. Como que funciona isso? Porque aqui na paróquia a gente percebe, né? Você falou que relembra um pouco de uma convivência paroquial, a gente vê que tem pessoas quietas, pessoas mais animadas, extravagantes, pessoas que sabem se portar em momentos animados, momentos sérios. Como que é conviver com essas pessoas diferentes? Tem gente que faz bagunça no seminário, entra no quarto dos outros e chega zoando tudo. Tem gente que só quer ficar no canto dele. Como que funciona isso? Existem também algumas regras no seminário, né? É bom evitarmos estarmos no quarto de alguém, né? Porque o quarto é o espaço reservado de cada um, né? Então a gente evita estar entrando nos quartos, né? Mas é engraçado, né? Porque cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu jeito de ser, né? Uns mais escandalosos, né? Outros mais silenciosos, né? Então a gente vai encontrando aí no seminário vários estilos de pessoas, né? Vários jeitos. E de fato, né? Eu acho que eu concordo também com os outros seminaristas. Uma das melhores coisas é a convivência, né? E uma das piores também. Por quê? Das melhores, como eu disse, né? Os momentos de animação, de alegria, de estar junto, né? É muito bom isso, né? Você estar com as pessoas, né? Conviver, fraternidade. Mas também existem os desafios, né? Às vezes a diferença do outro te incomoda, né? Às vezes tem um irmão que é chato, né? Então te tira a paciência, né? Existem esses casos, né? Ou às vezes nós somos os chatos, né? Às vezes pode ser que eu seja o chato do seminário, né? Então a gente acaba
testando um ao outro nesse sentido, né? Então, esses conflitos existem também entre nós. Existe em qualquer lugar, né? Qualquer lugar que a gente for, vai existir diferenças, né? E nas diferenças pode ser que haja desgaste, né? Então, nesse sentido. Agora, de forma pessoal para mim, né, um dos desafios que eu encaro assim são os estudos, né? Assim, não que eu também, né? Mas enfim, você precisa entender que você está aprendendo, né, que você está retendo aquele conteúdo, seja ele filosófico ou teológico, mas não é algo para você guardar somente para você, né? Você precisa traduzir aquilo para alguém, né? Então, no tempo de seminário, a gente vai aprendendo, né, que tudo aquilo que a gente recebe, a gente precisa um dia transmitir a alguém, né, seja qual tema for, né, que a gente aprenda. Vou dar um exemplo, talvez, né, hierarquia celeste, né, os anjos, né, e vários outros temas, né, teológicos, talvez. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ensinar sobre doutrina dos anjos, né? Não basta só entender. Se alguém me perguntar um dia, como é que eu vou explicar isso, né? Então, talvez um dos maiores desafios que eu encare no seminário é isso, né? Como é que eu vou passar tal coisa para alguém? Como é que eu vou traduzir isso para alguém? Senão não adianta, né? Você sabe o conteúdo, mas não sabe transmitir, né? Então, é uma caixa fechada, né, que tem cadeado e ninguém tem chave, ninguém tem acesso, né? Então, assim, eu lido muito com esse conflito, né? Porque, às vezes, é claro, existem temas na faculdade que a gente sai de cabeça quente da aula, né? Em que sentido? É tanto conteúdo, é tão denso, né? Me recordo, às vezes, da aula de Deus Unitrino, né? Que a gente vai entendendo o mistério da Santíssima Trindade que nunca foi te dito antes. Então, é uma novidade para você. Você vai entender como é que aquilo funciona, né? Então, assim, você gasta tempo, né? Você gasta neurônio para aquilo se encaixar, fazer sentido dentro de você e um dia você conseguir transmitir aquilo para alguém, né? Então, eu encaro isso como um dos desafios. O João falava sobre mudar o conceito, né, sobre o seminário. Eu me lembro que durante os encontros vocacionais que eu fiz, eu chegava lá com uma visão, falava, não, o seminário é tudo certinho, vou ficar na minha. Aí lembro que acho que no segundo final de semana chegou os seminaristas, vamos assistir os Vingadores? Aí eu, oi? Como assim? Vocês vão assistir os Vingadores? Não, vamos, vocês vão com a gente. Para enturmar o pessoal que estava fazendo encontro vocacional também. Eu lembro que eu ria demais. Tinha futebol, tinham vários momentos de distração, né? Aí depois a gente sai e pensa, realmente, um sacerdote precisa disso, para aprender a lidar também com as pessoas da sua paróquia futuramente, né? E uma dúvida também que com certeza muitas pessoas têm é se você pode escolher o seminário no qual você quer entrar, né? Uma escolha sua, ou você tem que ir para o seminário no qual você faz o encontro vocacional, porque a gente sabe que tem vários seminários diferentes, né? Uhum. Tem pessoas de estados diferentes que fazem parte, com certeza, do mesmo seminário que você, que vem de outros estados. Então, como funciona essa seleção? Antes de mais nada, também vou tocar num ponto aqui, né? Deus chama homens ao sacerdócio, né? Não chama anjos, né? Poderia chamar até os anjos, né? Seres até mais perfeitos, mas não, né? Chama homens, né? Então, a gente precisa fazer coisas de homens, né? De gente, né? Então, a gente precisa passear, a gente precisa fazer um esporte, precisa assistir um filme, precisa conviver, né? Então, todos esses pontos que todo mundo faz, nós também fazemos, né? Nesse sentido, aquilo que é lícito, né? A nós fazer aquilo também que não comprometa também com a nossa vocação, né? Aquilo que nós fomos chamados. Mas também dando continuidade naquilo que você me perguntou, sobre os seminários. Uhum. Tem vários diferentes e se existe uma seleção, você tem que ir para aquele? Então, a gente primeiro precisa entender qual é o nosso carisma, né? O que eu sou chamado? Qual setor da igreja eu sou chamado a fazer parte, né? Então, vejam, a vocação sacerdotal, né, do padre diocesano, que é essa que eu me identifico, é do padre secular. Em que sentido? O padre que está inserido no meio do povo, né? O padre que está com o povo, né? Diferente, talvez, de uma comunidade, de uma congregação franciscana, onde eles vão viver em comunidade, entre irmãos, né? Vão viver, geralmente, num convento, muito juntos, né? No padre diocesano já é diferente, né? Geralmente são padres que moram sozinhos, né? Mas que estão totalmente inseridos na vida
né, secular, né, estão com as pessoas, né? Então, é nessa característica. Primeiro, a gente precisa entender qual é o nosso carisma, né? E uma coisa também interessante que a gente vale ressaltar: os padres, na sua grande maioria, diocesanos, moram sozinhos, mas não quer dizer que sejam solitários, né? Ser sozinho e ser solitário são coisas totalmente diferentes, né? Você não vai ter, talvez, alguém na casa paroquial, né? Mas a todo tempo vai ter gente para você atender, para você dar bênção, né? Para você atender confissão, você vai celebrar missa, você tem seus afazeres, né? Então, só na hora de você deitar e dormir que você vai estar lá só, né? Mas durante todo o dia você vai ter uma companhia, né? Então, isso é bonito também de ser visto, né? Às vezes as pessoas também esquecem desse ponto, né? Acham que o padre diocesano é um padre sozinho, né? Mas não. Ser sozinho e ser solitário são coisas diferentes. Então, você está num ano pastoral, né? Que é um ano que os seminaristas vão para uma paróquia, né? Que é selecionada, para poder entender um pouco mais como é a rotina de um padre já ordenado, né? E você está passando essa experiência com o padre Leandro. E aí você pega, às vezes, se imaginando, como vai ser eu, quando eu for padre? Como será? Você enfrenta aí os problemas diários com o padre Leandro, as coisas paroquiais, está nesse ano ajudando ele, né? E aí você pensa, como será o Marcos Felipe quando for padre? Como que você se vê sendo um sacerdote? O seminarista de hoje é o padre de amanhã, né? Essa é uma frase que nós costumamos utilizar. É isso aqui, né? Esse Marcos que vocês estão vendo, só que padre, né? Eu acho que não tem muita diferença enquanto a minha essência, né? Porque isso não é alterado, né? Nossa essência continua a mesma, né? Imprime caráter, ordenação, nós recebemos, mas a essência ela nunca é anulada, né? Nós continuamos sendo quem nós somos, né? Mas com uma missão, né? Então vejam, eu reflito muito, sobretudo na vida paroquial, né? Eu fico assim, eu sei que eu não sou padre ainda, né? É algo que a gente almeja ser, né? Como meio de santificação, que a nossa meta é o céu, dependente da nossa vocação, né? Se for para ser padre também e ir para o inferno, é melhor que eu não seja padre, né? Melhor então escolher uma outra vocação, um outro segmento, porque o mais importante é ir para o céu, né? Mas hoje, né, nesse chamado, correspondendo a essa vontade de Deus e simultaneamente também minha, né, porque eu também livremente escolho fazer isso, né, não sou obrigado, não fui obrigado por ninguém, eu ajo com muita naturalidade, né, eu acho que não tenho que mudar, né, nesse sentido, né, não tenho que agora eu não vou falar mais com ninguém, você mais não tem, não existe isso, né? Então é isso aqui que vocês estão vendo, né? Só que como sacerdote no futuro, né? Será um belo de um sacerdote, né? Amém. Se a gente já o conhece assim, se for realmente esse Marcos. Eu creio que na convivência com o padre Leandro, né, você vê muitas dificuldades que um sacerdote passa aí no seu dia a dia, né? E com certeza uma das coisas que eu creio que um seminarista pense, você vai me responder isso agora, quando eu me tornar padre, serei eu. Eu não posso pensar na cabeça desse sacerdote, né? Criar a sua identidade sacerdotal, creio que seja um passo muito importante também, né? E um cuidado que vocês precisam ter nessa vida, nesse ano pastoral, né? Que é ver o que outro sacerdote fazer, mas eu não devo copiá-lo. Eu devo ser eu mesmo lá no futuro, né? Eu creio que seja uma questão também. Dizem que nós somos a soma de todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Então a gente faz essa experiência, é claro, de aprender também com os padres, né, a como ser padre, né? E é claro que de cada sacerdote a gente vai pegando um pouquinho ali, vai aprendendo ali, né? E eu digo que tem sido um ano muito produtivo nesse sentido, né? Eu tenho tido uma relação muito boa, né, com o padre Leandro, né? O nosso clima na casa paroquial é de muita alegria, né? Então eu acho que desde que eu cheguei, não tem nenhum dia que a gente não dê boas risadas, né? Que a gente não conte coisas engraçadas, que a gente conviva bem, né? Nunca teve um momento de desavença em que nós dormíssemos sem falar um com o outro, ou então, né, chateado um com o outro, não, né? Então, geralmente a gente encerra o dia, né, com boas conversas, né, boas partilhas, né, e boas risadas também. Esse é o nosso clima, né? O clima na casa paroquial é assim, né? Bom que vocês não escutam, né? Mas é risadas o dia inteiro, né?
E a gente também aprende nesse ano missionário, né? A gente parece que estamos ali nos bastidores da paróquia, né? Então, a todo tempo, nós estamos vendo tudo que está acontecendo, né? É claro também que eu não fico ali com um caderninho anotando, né? Mas também a gente já vai tendo alguns macetes, vai aprendendo também algumas situações, como lidar com as pessoas, né? O que fazer em determinadas situações, né? Eu fiz também uma experiência de ficar um mês na secretaria paroquial, né? Para mim foi um desafio. Eu nunca tinha entrado na secretaria para poder ocupar o lugar da secretária, né? Então, assim, fazer coisas de secretaria, né? Então, tudo é um aprendizado, né? Então, esse ano tem sido muito oportuno para isso, né? E a gente vai aprendendo muito, né? Eu tenho certeza que eu vou levar muitas coisas boas daqui um dia para o sacerdócio, né? Muitas coisas boas que o Padre Leandro já pôde me ensinar durante esse tempo, né? Que ainda há de ensinar, porque a etapa ainda falta alguns meses, né? Então, o clima é esse, né? É muito interessante que a gente convive bastante, né? Sendo membro de pastoral, convive bastante com o Marcos Felipe, com o Padre Leandro, e a gente vê sempre o Marcos Felipe sendo multifunções, né? Marcos pega isso, Marcos faz aquilo, e o Marcos está lá, né? Chega em uma determinada pastoral, o Marcos está lá também, né? Seja na música, seja até mesmo na Pascom, nos coroinhas, né? E é muito interessante que quando for padre também é assim, né? O padre determina diversas funções, seja em alguns momentos psicólogo, um filósofo, um escritor, né? E tem muito estudo para isso, né? Então, como funciona esse preparo, né, para o sacerdócio, né? Como funcionam as áreas que tem no seminário de estudo, né? Eu sei que tem filosofia. Como que funciona isso? Esses anos, né? Quantos são os anos para uma pessoa ser um padre, né, e concluir esse estudo? Uhum. Então, no nosso seminário arquidiocesano de Niterói, nós levamos em torno de 9 anos, né? Começando, então, com a primeira etapa do propedêutico, depois mais 3 anos de filosofia, depois o ano missionário, que é este, e depois mais 4 anos de teologia. Só fiz um erro aqui na contagem, porque antes da gente ser enviado para a missão, a gente já cursa 1 ano de teologia. Então, propedêutico, 3 de filosofia, 1 de teologia, missão, e ao retornar você conclui os 3 anos de teologia, né? Para que possamos já ir para a missão com uma base teológica, né? Já introduzidos no meio teológico, né? Então, basicamente, na etapa do propedêutico, você se prepara, né, para o vestibular, né? Hoje, a nossa filosofia ela é feita no Mosteiro de São Bento, né, no Rio, e a nossa teologia é feita ainda na nossa casa, né, no nosso instituto teológico, né, do nosso seminário. Então, a gente tem estas 2 faculdades, né, para corresponder. Além disso, há alguns enxertos também, né, de algumas línguas que nós fazemos também, né? Me recordo que na filosofia nós fizemos inglês, né? No propedêutico espanhol, fizemos também na filosofia 2 anos de latim, e aí chegando na teologia nós fizemos 1 ano de grego, um semestre de hebraico, né? Então há também esses enxertos das línguas, né, para que a gente tenha também um conhecimento, né? Por exemplo, de Sagradas Escrituras, né? É bom que conheçamos, né, o hebraico, sobretudo no Antigo Testamento, né? O Novo Testamento, o grego, né, faz toda a diferença. Então, é bom que a gente também tenha contato com as línguas, né? Então, o que esperam de nós, né? Esperam de nós essas 2 faculdades, né? A filosofia é essa preparação, a gente chama a filosofia de propedêutica, né? A teologia é aquela que nos prepara para a teologia, né? Muitos podem dizer até, mas como vocês não perdem a fé, né? Pelo contrário, né? Quem consegue pensar entende que existe um Deus, né, que move todas as coisas, né? Então, a gente, na parte da academia, é basicamente isso. Nós temos também algumas atividades, por exemplo, de música, né? Nós temos o nosso coral, né? Então, a gente também recebe um pouco dessa formação de música, né? Dos cursos também de extensão que a casa promove, ou então que a gente vai a algum lugar também, né? Algum simpósio, né? A gente também pode ir buscando também esses outros eventos para nos formar, né? E, sobretudo, existe também o nosso estudo pessoal, né? Existem coisas que não são tão claras assim para nós, né? Então, e também ninguém diz. Então, a gente também busca investir, né? Então, a formação é nesse sentido.
Mas a gente diz que a gente tem um tripé, né? Todo seminarista ele tem um tripé. Em que sentido? Ele tem a vida espiritual, a vida acadêmica, né? E a vida fraterna, né? A comunidade. Então, é esse tripé que vai ajudando o seminarista na sua formação durante esses 9 anos, né? A ser um bom sacerdote, né? Primeiro, ele precisa aprender a ser gente, né? Depois que ele, né, consegue conviver, né? Consegue entender as pessoas, consegue se entender, né? Aprendeu a ser gente? Agora sim, então, você está pronto, né? Então, não que esteja pronto, não preciso mais de formação, né? Formação é até para o resto da vida, né? A gente chama que o processo do seminário ela é a etapa inicial. E depois, aí, quando se torna padre, é etapa permanente, né? Então, não encerra. O padre ele nunca para de estudar, de se formar. Ele nunca está pronto, né? Então, ele sempre está podendo aprender, melhorar aquilo que já sabe, né? Ou aprender coisas novas, né? Ainda sobre o tempo de faculdade que vocês fazem, né? Tem muita gente aí que vai assistir o podcast que pode falar, mas eu fiz filosofia, eu fiz teologia, fora do seminário. Tem alguma diferença entre esses dois tipos de curso, né? Assim que a gente pode dizer. E se os professores que dão aula no seminário são professores que dão aulas em outros lugares ou são professores exclusivamente do seminário? São pessoas que são responsáveis só pelo seminário. Como funciona isso? Quando nós estudávamos, por exemplo, a minha filosofia, ela foi feita toda no seminário, né? A partir da minha turma, né? Minha turma tem esse marco, né? Ou ela fecha uma coisa, ou ela abre outra, né? Então, ela fechou o Carmelo, mas abriu, então, o Mosteiro de São Bento. Então, a minha turma não chegou a ir para o Mosteiro de São Bento, né? Mas, mesmo assim, são professores, né? Já que geralmente dão aulas em outras universidades, né? Geralmente católicas e tudo mais. Mas, quando fiz a filosofia, eram professores, todos eles católicos, né? Pessoas com boa intenção, né? Professores a gente via aqui escolhidos, né? Muito bem preparados, né? Mas, assim, é claro que se você for fazer uma filosofia em uma outra universidade, vai haver divergências, né? Então, a filosofia, ela pode ser que o candidato, né, ou o estudante, ele se perca, né, dependendo do viés que você vai utilizar, né? Pode ser que alguns filósofos que você utilize e não saiba utilizá-lo, né, te desviem do foco, né? Então, assim, a nossa filosofia, podemos dizer, ela tem uma meta, né, que é nos preparar para a teologia. Então, ela já tem um ponto, né, inicial. Pode ser que aí fora a filosofia ela seja uma ferramenta de divergir, né? Ou seja, te levar para um outro caminho, né, que não seja para Deus, né? Então, a nossa é diferenciada nesse sentido, né? Então, há diferença, sim, entre aquilo que a gente, sobretudo aquilo que a gente aprende na escola, né? Mas é bom ressaltar que o seminário não é só estudo, né? Muitos dos seminaristas que aqui passaram, inclusive você, já contou muitas histórias engraçadas que acontecem no seminário. Você lembra de algum momento engraçado que aconteceu ali no dia a dia, que seja interessante para contar para o pessoal entender como que é o clima no seminário, um momento de descontração? Eu dizia que no tempo do propedêutico era mais criativo e arteiro, né? A gente parece que está com mais ânimo, né? Depois que a gente começa as faculdades, a gente cansa. Mas, geralmente, a gente paga uma prenda, né? A gente sempre inventa alguma coisa, né? Mexe com alguém, né? Existem coisas, algumas brincadeiras, às vezes, básicas, né? Aquela, talvez, sei lá, por exemplo, eu mesmo já fiz esse tipo de brincadeira, né? Eu coloquei 2 vassouras na cama de um irmão, né? Cobri ali com o lençol bonitinho, quando ele foi deitar, né? Tava lá as vassouras, né? Coisas do tipo, né? Mas tem uma no propedêutico que eu não esqueço até hoje, né? Meus irmãos de turma, quando verem esses vídeos, vão se recordar também. Nós tínhamos algumas roupas, né, do bazar lá no seminário, e aí tinha um paletó e tudo mais. E aí um deles tinha uma máscara, né, até de um filme de terror, né? Acho que é aquele Jogos Mortais, né, que é uma máscara lá, tudo mais. Ele tinha uma máscara, tinha uma peruca e tudo mais. Então a gente montou um boneco, né, enorme, né, tamanho real, né, com as roupas e tudo mais, né? A gente fez um esquema que os olhos acendiam, né? E aí a gente, no Carmelo, né? Então, imagina, à noite,
a gente decidiu colocar em um determinado lugar porque a gente sabia que o Bedel ia lá acender a luz, né? Bedel era aquele que era o guardião da turma, né? Aquele que é responsável, né, por acender a luz, dar um aviso, né? E a gente sabia que, em determinada hora, ele ia lá acender, né? E era, na época, no Carmelo, era o lugar do noviciado, né? Nós não utilizávamos esse lugar, né? Ele era embaixo do Carmelo, né? Embaixo da casa. Tinha que descer a casa, né? Então, um corredor escuro, né? Então, quando ele fosse acender a luz, ele ia tomar um baita susto, né? E aí, não sei, eu ajudei a fazer o boneco, né? Mas Deus tocou no meu coração, falei assim, vamos tirar, porque o menino pode passar mal, né? Pensei em algo do tipo, né? Então a gente falou, tá bom. Aí tiramos e colocamos na sala de jogos. Pouco tempo depois nós entramos de férias, né? Olha, e depois a gente recebeu uma mensagem, né? O padre Pedro, na época, o nosso reitor do propedêutico, né? Aí ele até comentou, né? Quem tinha deixado aquele troço horrível no sofá da sala de jogos, né? Então, você imagina, né? O padre sozinho na casa, né? E a gente ainda colocou ele na posição sentado ainda no sofá, né? Então, você imagina, a pessoa sozinha dá de cara com aquilo, né? Então, existem muitas outras coisas, né? Outros que é bom nem contar, mas que fazem parte, né, do nosso dia a dia, né? Essas aventuras também. Uma dúvida também que o pessoal tem é se os seminaristas têm alguma ajuda financeira, né? A gente sabe que, obviamente, nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para comprar as nossas coisas básicas. Então, vocês têm alguma ajuda no seminário, algum custo, para que possam, né, além dos estudos, de comprar livros que vocês precisam, ter também a convivência de vocês. Vocês precisam sair, vocês precisam de convivência também fora do seminário. Então, vocês recebem alguma ajuda? Então, vale lembrar também que as nossas paróquias, né, e também aquilo que nós chamamos de projeto Deus Proverá no seminário, né, é um movimento que, então, busca ajudar a nossa casa de formação de forma financeira, né? Então, as paróquias e também este projeto que nós temos, né, chamado Deus Proverá, pessoas mensalmente, então, depositam ali uma quantia, né, fixa para os custos da casa, né? Então, geralmente, assim, por exemplo, a faculdade, nós não pagamos a faculdade, né? A nossa alimentação, nós não pagamos a nossa alimentação. Nossa moradia, nós não pagamos a nossa moradia. Então, esses tipos de gasto nós não temos, né? Então, assim, pode ser que o nosso gasto, né, de fato, seja um livro, né, às vezes seja um corte de cabelo, às vezes até tem uns seminaristas barbeiros, né, que inventam lá. Um deles da minha turma uma vez fez uma coisa horrorosa, tive que passar a máquina zero, né, mas a gente sobrevive, né? Mas no período do propedêutico da filosofia, nós não temos ajuda de custo, não, né? Geralmente a ajuda de custo vem dos nossos familiares, né? Ou às vezes de um paroquiano que costuma mandar dinheiro para você, né? Ou de alguém, mas não tem nada do seminário nesse sentido, né? Até porque ele já te dá tudo, né? Então, algumas coisas também a gente... mas é claro que se você precisar, por exemplo, de uma medicação, se precisar fazer alguma coisa, é claro que dentro das possibilidades do seminário ele vai te atender. Ele não vai deixar ninguém passar por nenhuma necessidade, né? Mas, geralmente, essas nossas necessidades que temos são coisas, né, geralmente, para divertimento, né? Às vezes, sei lá, um dinheiro para comprar um hambúrguer, né? Então, o seminário não vai te dar um dinheiro para você comprar um hambúrguer, né? Então, mas, depois que a gente, então, ingressa na comunidade da configuração, né? Eu até peço desculpas, mas eu não atualizei os termos, né? A gente não fala mais filosofia e teologia, a gente fala discipulado e configuração, né? Então, na etapa da configuração, né, antiga teologia, nós vamos para as paróquias de pastoral. Então, você vai passar um ano, aos finais de semana, naquela paróquia, né? Então, existe, né, uma ajuda de custo para você pagar suas passagens, né, para ir e voltar para o seminário aos finais de semana, e geralmente sobra alguma coisinha, né? Então, é nessa sobra que você, então, se diverte, né, come um hambúrguer, né, ou tenta comprar alguma outra coisa de sua necessidade. Então, quem tiver, né, pode ser útil, alguém interessado, né, de conhecer um pouco mais da vocação, procure o Marcos, se for da paróquia, se for paroquiano, ou então busque mais saber. É muito interessante, né, ver essa rotina. Eu já tive a oportunidade de ir lá no seminário de São José,
né, a convite, né, do Peruna. Peruna é a figura. A gente foi lá, ele fez um tour no seminário. Foi muito engraçado que a gente chegou lá e aqui tem um canil, que não tem cachorro, mas é um canil. Aqui o campo, eu fiquei abismado com o campo. Ele chamou a gente para jogar futebol e nunca fomos, né? Um dia, quem sabe, a gente marca um time da paróquia contra o time dos seminaristas. Tem seminarista que joga. Padre Bastante. Claudonildo. Inclusive, já joguei o futebol do Seminário São José e fiquei abismado com a habilidade de todos os seminaristas, que não é brincadeira. Tem uma biblioteca, né, no seminário que eu falei, eu quero todos os livros. Tem a academia. Academia. Então, assim, o pessoal acha que é só estudo, mas não. Eu cheguei lá, tinha um padre, acho que era um padre, né? Ele estava combatendo, não sei se era padre ou seminarista, e estava vendo uma Netflix. Eu falei, opa, eu vou entrar pro seminário também. Então, é muito interessante. Quem tiver um anseio, né, de seguir a vocação, procure o Marcos, né? Ou outro seminarista que esteja por perto, para tirar essas dúvidas, não é, Marcos? Sim, com certeza. E eu comecei também assim, né? Eu comecei perguntando a outro seminarista, né? Então, logo assim, depois que eu comecei a sentir aquela inquietação, eu conversei com a minha mãe e tudo mais, a mãe falou, ó, já falou com o padre? Eu falei, ainda não. Aí, o que eu fiz? O que é mais fácil? No padre ou no seminarista? E aí tinha um seminarista na minha paróquia, né? Hoje padre, ele fazendo lá nas suas atividades, no seu período missionário, igual hoje estou. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Comecei a contar essa experiência, né? Então, às vezes, é até uma escada, né? Que vai te ajudando a chegar, né? Então, é claro que um padre ele tem a plenitude do ministério, então vai saber te explicar muito melhor, né? Mas, se quiser conhecer de uma forma mais simples, né? Converse com o seminarista. Uma última dúvida também que já vi algumas pessoas perguntando, Marcos, é sobre os ministérios que o seminarista pratica durante o seu tempo de seminário, né? Que algumas pessoas falam, lá o seminarista está como um ministro, o seminarista está como um acólito. Como funciona esse processo dentro do seminário, né? Quando você começa a assumir essas funções, né? E o tempo que você fica em cada uma delas, se é uma função específica ou não. O seminarista pode fazer isso durante esse tempo. Como que funciona, né, dentro do seminário, porque muitas pessoas com certeza têm dúvida. Né? O seminarista pode fazer adoração, o seminarista pode fazer isso. Mas sempre pode? Pode desde o início? Não pode no meio? Como funciona? Vale ressaltar também que cada casa de formação tem as suas particularidades nesse sentido, né? Por exemplo, o Seminário do Rio é diferente do nosso, né? Eles não recebem o MESC, né? Se eu não me engano, eles só distribuem comunhão depois que receberem o acolitato, né? Então, podem ser que há essas diferenças, né? Cada casa de formação tem as suas particularidades. Por exemplo, a nossa casa de formação tem um ano missionário. Então, nós levamos 9 anos, né? Outros seminários, né, às vezes, não têm um ano missionário, né? Então, é até mais rápido, né? São 8 anos. Né? Então, veja, no nosso seminário, funciona da seguinte forma. No propedêutico, você recebe a túnica branca, né? E ingressa no seminário. Na filosofia 1, no discipulado 1, você recebe, então, a batina, né? No discipulado 2, você recebe o MEB, que é o ministro extraordinário da bênção. Né? Então, a partir disso, você abençoa casa, carro, né? Pessoas, refeições, né? Os espaços, né? Só não imagens, terços, né? Porque esses já são sacramentais. Né? A água, né? Também é sacramental. Na filosofia 3, no discipulado 3, você recebe o MESC. Né? Na configuração 1, você não recebe nenhum ministério. No ano missionário, também não. E depois, quando você retorna, né, você recebe, na configuração 2, admissão às ordens sacras, leitorato e depois o acolitato. Né? Então, as funções elas vão de acordo com aquilo que você recebe. Se hoje eu recebi a batina, então eu recebi a batina, mas não posso distribuir comunhão, não posso, né, ser acólito. Né? Então, é conforme você vai recebendo. Né? Hoje eu sou MESC, né? Recebi lá em 2021, mas não posso desempenhar a função de acólito, né? Só quando chegar, então, o momento de receber o ministério. Né? E isso qual é o tempo? Até chegar ao sacerdócio, né? Que é essa escadinha, né? A vocação sacerdotal tem essa escadinha que você vai subindo um degrau após o outro até chegar, então, no diaconato e depois no presbiterado.
E se por acaso, por exemplo, um seminarista, por algum motivo, discernir e sair do seminário, ele ainda continua com esses ministérios ou é retirado, entre aspas? Por exemplo, nós recebemos tudo em função de um sacerdócio, né? Se eu não me engano, por exemplo, a idade mínima para ser ministro, acho que é 25 anos, não me recordo, né? Eu acho que acredito que seja. Eu recebi, né, o MESC antes da cidade, né? Então, assim, é particular, né? É a parte, porque você vai desempenhar uma função, né? Em vista do sacerdócio, você está recebendo aquilo, né? Então, desde o momento que você então se desvincula, então você já não exerce essas funções, né? Existe, claro, as instituições, né, por exemplo, dos acólitos, né, que já é uma instituição diferente de investidura, né? Aí, é claro, depois você indo para uma realidade paroquial com as devidas autorizações, né, aí pode ser que você desempenhe, talvez, o acolitato, né? Mas os outros ministérios, não, né? Aí você precisaria recebê-lo, né, junto de uma paróquia, né? Porque aí você entra nos processos particulares do vicariato. Então, aqueles que tiverem qualquer dúvida, né, sobre como é uma vida no seminário, como é a vida de um seminarista, o Marcos com certeza está aqui à disposição, né? A gente que já dá pouca função para ele, coitado, né? Mas essa função. Eu lembro do dia que o Marcos chegou aqui na paróquia, aí o padre foi apresentar ele para a gente. Você que é o Marcos, novo seminarista, eu falei, já vou te dar trabalho. Aí ele, ai meu Deus, pronto, lá vem. Mas sempre muito solícito, sempre ajudando a nossa paróquia, né? Agradeço também em nome de toda a nossa paróquia. Quanto você já fez por nós, né? Com certeza também o padre Leandro se sente muito agradecido por quantas vezes você o ajudou, né? E ainda tem muito tempo aí pra gente... Teremos saudade. A gente já fica com um pouquinho de saudade, porque já sabe, né? Que logo ali na frente você vai embora. Mas desde já agradecemos. E você tá perto aí, daqui a pouco você vem visitar a gente, né? Quando acabar esse tempo. Vai demorar um pouquinho. A gente ainda vai usar o Marcos um pouquinho. Amém. Usar como se fosse um objeto, não, né? Não, obviamente. Só não me descartem depois. Nunca mais. Lembre-se sempre de mim, rezem por mim, né? Agora, Marcos, nós vamos para o nosso famoso quadro do nosso podcast, que é o Bate-Bola, que é um jogo de perguntas e respostas rápidas para a gente conhecer o nosso convidado um pouco mais, né? Então, a gente vai fazer uma pergunta e você responde, certo? Uhum. Perguntas bobas, né? Primeiro, santo de devoção. Santo Antônio de Pádua, né? É lógico que é depois de Nossa Senhora, mas Santo Antônio está reinando. Um esporte favorito? Caminhada. De preferência na praia, né? Esse Olha. conjunto, ele ajuda. Um time. Brasil. Brasil. Não tem problema, né? Porque, para quem não sabe, o padre Leandro é botafoguense fervoroso, né? Então, se ele falar o contrário, acho que a desavença que eles não tiveram até hoje lá na casa paroquial vem daí. Música. MPB. Bastante, né? Gosto bastante. Inclusive, aí, o Marcos no karaokê sabe muito. Arrebenta. Comida preferida. Frango. O que gosta de fazer em um dia de folga? Pedalar, caminhar, né? Estar com os amigos, né? Preferência, às vezes, visitar também amigos seminaristas, né? E um hobby que você tem, assim, o Marcos, para quem não sabe cantar, sabe tocar, mas quais são outros hobbies que o Marcos tem? Não sei se eu tenho muitas habilidades, né? Talvez, né? Habilidades, talvez manuais, né? A gente inventa aí algumas artes, algumas questões desse tipo, né? Já me arrisquei também pintando imagens, né? Fazendo coisas do tipo, né? Artístico, mas acho que não tem muitos hobbies, não. Joga bola? Já jogou bola com a gente aqui na paróquia? Artilheiro. Jogando bola, eu arranco geralmente o gramado, né? Essa é a minha função no time. Algo que você diria para o Marcos de 15 anos? De 15 anos, eu diria coragem. A frase do Padre Leandro.
E como que você pensa estar daqui a 10 anos? Celebrando missa, né? Vivendo na realidade paroquial, né? Muito bem. E para fechar, a gente pede que você deixe uma mensagem para quem está assistindo o nosso podcast, né? Como estamos no mês das vocações e no ano também das vocações, para aqueles que ainda têm dúvida sobre qual vocação seguir, sobre a vocação que o Senhor chama, né? Então a gente pede que você deixe uma mensagem para essas pessoas, para os jovens também que pensam em seguir o sacerdócio, né? Não só a vocação do sacerdócio, mas aqueles que estão vocacionados ao matrimônio, né, à vida religiosa, seja qual for a sua vocação, a gente pede que você deixe uma mensagenzinha para esses de casa. Para vocês de casa, né, que estão nos escutando, nos vendo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que todo batizado ele é chamado à vida de santidade, né? Então, a nossa primeira vocação é essa, né? Nossa vocação é a santidade. Então, agora, qual meio, né, que eu vou me santificar? Né? É o sacerdócio, é o matrimônio, é a vida consagrada? Não sei. Existem diversos estilos de vida, né, digamos assim. Mas eu diria que, se você hoje está com medo, né, ou está desanimado, né, sobretudo com medo, né, de deixar tudo para viver a radicalidade, né, vai com medo mesmo. Né, vai com medo. Porque quando a gente se lança, né, a gente se entrega, né, com certeza Deus vai iluminando seus passos, vai te conduzindo. A certeza que você traz no seu coração é que Ele está te conduzindo, né? Porque você às vezes não sabe para onde está indo, mas Ele sabe, né? Então, vai com medo. Se está com medo de ser sacerdote, vai com medo mesmo, né? Depois no caminho você se encontra melhor, né? Mas o importante é isso, para que a graça não passe, né? Para que as coisas talvez não te desanimem, né? Não te afastem, né, do teu chamado, né? Às vezes acontecem tantas coisas, né, que às vezes a pessoa tem vocação, mas deixa uma vida passar, né? E aí depois que já viveu tudo quer voltar no tempo, né? E o tempo não volta, né? Então, coragem. Bom. Agora, não é querendo ser interesseiro, mas nosso podcast tem um costume de pedir presentes úteis para os convidados, né? Porque a gente necessita de presentes úteis e esses presentes ficam aqui na nossa mesinha. Por exemplo, tem aqui, ó, um quadro com a oração do Espírito Santo, que foi um presente do Jonatas, um chaveirinho que as irmãs deram, um terço. Então, a gente pede um presente útil para o Marcos Felipe, que vai ficar registrado aqui no nosso cenário. Quando ele for embora, vai estar aqui o presente dele. E o dia que ele fizer uma visita, vai estar aqui o presente dele. Então, hoje eu trouxe uma imagem de São João Maria Vianney, né? São João Maria Vianney, patrono, então, dos sacerdotes, né? Um grande santo, né, que nós temos na igreja, e um homem que tinha suas dificuldades, né? Muitos dizem que tinham dificuldades acadêmicas, né, e tudo mais, mas também nos mostra que, mesmo com dificuldades, né, mesmo com medos e anseios, né, ele foi um grande santo, né? Então, o importante é isso, né? O importante é fazer a vontade de Deus. Então, que Ele interceda, né, sempre por vocês, né, que aqui estão nesse trabalho, né, e por todos os sacerdotes e seminaristas, todos aqueles que se sentem, então, vocacionados ao sacerdócio ministerial. Obrigado. Desde já a gente agradece nosso presente útil. E já encaminhando para o final do nosso podcast, agradecemos mais uma vez a disponibilidade do Marcos. Muito obrigado por contar um pouco mais como é a vida de um seminarista, né? Como eu falei mais uma vez, aqueles que tiverem ainda alguma dúvida, pode procurar o Marcos aqui na paróquia, que com certeza, tendo tempo, ele vai atender a vocês. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Fica o nosso agradecimento também pela sua vida de seminarista, por ajudar a gente tantas vezes na nossa paróquia. Conte com as nossas orações, né, com a nossa ajuda sempre que precisar, né? Não cogite em pedir ajuda aos seus paroquianos. Com certeza nós estaremos aqui para ajudar você nessa vocação tão bonita. Então fica aqui o nosso agradecimento. Então, agora nós gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, porque agora nós estamos com patrocinadores que irão nos ajudar com a estrutura do nosso podcast, a comprar microfones, câmeras. Então, a gente gostaria de agradecer a Diginconte Serviços Contábeis,
Toninho Materiais de Construção, Bazar do Moreira e Academia GF Fitness. Muito obrigado pela colaboração, a gente agradece muito. E é isso, continue nos apoiando. Quem gostar do podcast, continue sugerindo, né, pessoas a virem, convidados, se inscrevendo, compartilhando. E é isso. Vini, considerações finais? Agradecer também aos nossos patrocinadores. Muito obrigado a vocês que acreditam no nosso trabalho. Aqueles que, por acaso, queiram se tornar um patrocinador também, basta entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, as com Bananeiras ou através lá do nosso podcast. Só entrar em contato que a gente vai passar tudo direitinho para vocês, tá bom? E agradecendo mais uma vez aqui ao Marcos, muito obrigado. E é isso. Curtam, compartilhem os nossos vídeos. Tem vários outros episódios aí já no nosso canal. Assistam todos. Enquanto você está lavando aí a louça, enquanto você está fazendo alguma coisa, deixa lá o nosso podcast para ouvir um pouco e saber um pouco mais do cotidiano da nossa paróquia. É isso. Muito obrigado e até logo.